Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Amém. Obrigada, Tiago, pela oportunidade, por esse grupo maravilhoso, né? Eu já tive experiências fortes dentro desse grupo e no decorrer, né, eu vou falar para você sobre essas experiências. Eu me chamo Marinei, eu sou casada com José Antônio há 46 anos, isso está em extinção, né? Tenho 3 filhos maravilhosos, o Bruno, o Lucas e o Samuel, 3 netos lindos, a Antônia, o Benjamin, a Catarina, e vem vindo o Santiago. E também tenho 3 noras, né, escolhidas a dedos por Deus, cada uma com a sua especialidade maravilhosa. Então, assim, Tiago, hoje Deus me pediu para mim falar sobre a força da mulher, da onde vem essa força, porque eu vivi tudo isso, entende? É uma experiência que é uma palavra que eu vivi ela durante todos esses 46 anos de casado, né? Então eu gostaria de começar em Gênesis 2:7, a criação do primeiro humano da Terra, que foi Adão, né? Adão, então, ele em Gênesis 2:7 diz que Adão foi feito do pó, da argila, portanto rudimentar, trazendo uma força diferenciada, mas com um propósito muito definido de Deus. Olha só a segunda criação de Deus, a mulher. A mulher, então, Deus está em Gênesis 2:23, né? Que a mulher ela foi feita de carne e osso, portanto, com mais sofisticação e com detalhes que o pó não poderia moldá-la. E eu vejo aí uma grande diferença, assim, no amor de Deus, né? E aí já começa a responsabilidade da força da mulher, né? Já Deus já dando um propósito bem forte para a mulher. Eu vejo também, né, que quando Deus fez a mulher, ele, com muito requinte, ele selava toda a criação anterior dele. E aí, né, eu entendo, refletindo tudo isso, eu entendo, né, que nós mulheres fomos moldadas divinamente por excelência, com a excelência de Deus, com o diferencial de Deus, né? E essa criação que Deus fez, que somos cada uma nós mulheres, né? Ela se evidencia através da nossa força, da nossa sabedoria, do nosso dinamismo, de fazer múltiplas coisas, sabe, ao mesmo tempo, e no meio da diversidade, ainda assim, a gente ter, né, a sensibilidade de ver o que está errado e trazer uma resposta positiva para aquilo. Eu vejo, assim, a mão de Deus na nossa vida, um privilégio muito grande de ser mulher, né? E dando andamento, assim, a força da mulher, ela só vem pela obediência. A mulher que não tem força, que não tem obediência, ela fica fraca, ela fica sem força, né? Então, eu sou uma pessoa privilegiada por todas as adversidades que eu passei. Eu comecei a minha primeira adversidade com 6 anos, porque eu vou contar, eu queria ir na igreja e eu morava na frente da igreja e era uma escadaria muito alta e a minha mãe não deixava eu ir, então eu esperava que ela dormisse e eu fugia e subia aquela escadaria e ficava no final do banco, porque eu tinha medo que ela acordasse naquele meio tempo.
e eu não desse tempo de eu voltar. E ali hoje, né, com toda a maturidade, com tudo aquilo que eu passei, eu vejo que ali Deus tinha plantado uma semente. Aí o Tiago falou em semente, e me veio à mente essa semente, né? Porque hoje eu vi que essa semente floresceu, eu vejo na vida da minha família, de cada um membro da minha família, né? Família que eu digo é eu, José, filhos, netos, nora. Eu vejo que essa semente, ela cresceu de uma forma, e ela está crescendo, e Deus está no domínio de toda ela. Também eu queria falar sobre os exemplos que a gente tem de mulheres fortes, né? Que seria Sara, né? A Sara inicialmente duvidou de algumas coisas, mas ela era uma mulher cheia de fé, né? Tanto é que a Sara foi a mãe do povo de Israel, né? Através de Sara foi gerado todo o povo. Aí vem Maria, né? Com toda a humildade, a Maria simplesmente confiou e obedeceu. E ela se sentiu forte em todos os momentos. Esther, né? Na Esther eu vejo coragem. Ela arriscou a vida para salvar o seu povo. Eu vejo, isso aqui são o mínimo de mulheres, são muitas mulheres na Bíblia. Abigail, né? Eu vejo resiliência, são todos os fundamentos que Deus precisa de nós, todas as características que Deus precisa para nos tornar forte, porque sem isso a gente não consegue ser forte. Abigail, então, né, ela foi resiliente. Deus usou ela para encorajar Davi em alguns momentos que ele teve algumas dificuldades. Eu vejo também em Débora liderança e justiça. Olha só, uma mulher naquela época, ela assumiu uma guerra contra o comandante dos cananeus, né? E porque na ausência do rei ela teve que tomar uma posição, mas ela era uma mulher sábia e temente a Deus, por isso que ela conseguiu essa força. Aí eu vejo em Ruth, olha a força de Ruth, a lealdade que ela teve e a fidelidade com a sogra, uma menina naquela época, né? E uma época difícil para as mulheres. Então são exemplos. Maria Madalena, né? Maria Madalena, depois que ela foi transformada por Jesus, ela teve a graça de ser a testemunha da ressurreição dele. Olha como é importante uma mulher forte, né? Uma mulher que seja cheia dos atributos de Deus. Então, a samaritana também, depois de conhecer Jesus, ela se tornou uma evangelista no povo, no meio do povo dela. Então, eu vejo, assim, vários exemplos de mulheres fortes. Então, esses exemplos, né, demonstram a força da mulher. E como Deus foi maravilhoso em nos dar o privilégio, né, de passar por tribulações. Às vezes as pessoas dizem, mas eu estou em tribulação. Não, a tribulação é um privilégio. Por quê? Porque através da tribulação e situações difíceis, Deus nos dá uma resposta, um amadurecimento. É tão bom tu passar por uma adversidade e saber em quem tu confia. Quando a gente está na adversidade, eu creio que aí se define o DNA de Cristo em nós. Porque quando tu tem o DNA de Cristo, tu tem a convicção, a certeza da resposta da adversidade. Entende? Então, por exemplo, nesse grupo maravilhoso, eu tive uma experiência muito grande. Eu também tive uma adversidade na parte de saúde. Aliás, duas. E foi nesse grupo que Deus me deu a resposta, porque eu simplesmente esperei por Deus. O diagnóstico médico eu respeito, mas eu aguardei em Deus. O diagnóstico eu teria que fazer várias cirurgias, tinha que botar prótese, não. E eu tinha uma dor insuportável, só eu sabia, não podia subir na cama, não podia subir no carro, não podia descer, caminhar. E, e Deus, através de um profeta desse grupo aí, Deus me curou, gente. Isso é muito forte. Eu vejo esse grupo assim como uma coisa blindada por Deus para que ele siga em frente, para que ninguém desista desse grupo. Então, essa foi a primeira experiência de cura, né? Na parte de uma prótese que eu tinha que usar por uma dor incrível que eu tinha na virilha, e Deus levantou um profeta aí que eu não recordo o nome dele, e Deus me curou naquele mesmo momento. Naquele mesmo momento eu nunca mais sentia dor.
Então, veja bem o que é tu aguardar em Deus e ter convicção que Deus te dá a resposta. Lá em Jó, né, 5:18 diz que Deus faz a ferida e ele mesmo cura. E eu me peguei nessa palavra e Deus me respondeu através de vocês aí. Então é um grupo muito ungido por Deus, foi um grupo que foi o coração de Deus que abriu esse grupo. Então, eu também quero falar para vocês, né, sobre a importância dos fundamentos que trazem a força para a mulher. Existem alguns fundamentos que dão força para a mulher. Fora desses fundamentos, a mulher é fraca, ela é desequilibrada e ela não consegue se manter inabalável diante de situações adversas que a vida nos dá. Hoje, por exemplo, a gente tem muitas vozes aí fora. E a mulher, que ela é sábia e que ela traz esses fundamentos que eu vou falar para vocês, ela não ouve essa voz, ela não quer ouvir essa voz, porque ela tem uma voz que define ela, é uma voz que dá direção, é uma voz que ela sabe que ela jamais vai cair em algum tipo de erro com essa voz, se ela seguir. E essa voz é a voz de Deus. Ela é a única que nos dá força, mas ela tem alguns fundamentos que nos ensinam a ter esse privilégio de ter essa blindagem de Deus. E assim, ó, um dos fundamentos é o temor. A mulher que tem temor, ela tem força divina. A mulher que tem sabedoria, ela tem discernimento para governar a palavra dela. A mulher que tem caráter, ela tem convicção que ela tem o DNA de Deus. E se ela tem o DNA de Deus, ela tem que refletir isso para os outros. Porque no refletir isso para os outros, ela também adquire força. Também a mulher de oração, ela supera desafios. Toda mulher que ora, ela supera desafios, ela não tem medo. Assim como eu não tive medo do diagnóstico que o médico disse que eu teria que eu não poderia sair do hospital, que eu teria que ficar no hospital, que eu tinha que tirar metade do meu pulmão. Eu disse, doutor, eu respeito o seu diagnóstico, mas eu preciso ouvir a Deus. Eu tinha certeza, porque eu carrego em mim o DNA de Deus. Eu tinha certeza que Deus faria algo sobre isso. Então eu peguei o diagnóstico, guardei numa gaveta e disse, Senhor, tu faz a ferida e tu mesmo cura. Eu vou descansar em ti. Então, a mulher forte, ela traz a certeza de uma resposta. Eu lembro que eu sempre ensinei meus filhos, né, que na adversidade eles nunca dessem as costas para a adversidade, que eles sempre enfrentassem a adversidade de frente, porque ao dar as costas para a adversidade, eles iam carregar ela com eles, mas quando eles enfrentassem, Deus sempre daria uma resposta para eles. E assim foi a minha vida, gente, desde criança. E também, né, a principal fundamento que eu vejo, assim, pessoal, é a obediência. Sem obediência, tu não vai conseguir ter força, tu não vai conseguir refletir, tu não vai conseguir mostrar em atitudes aquilo que Deus quer. Então, eu vejo assim, ó, que a obediência, ela estabiliza, ela te deixa inabalável, ela te dá uma direção, ela te dá respostas e ela faz com que tu consiga viver esse mundo, que é um mundo extremamente agitado, é um mundo que te traz muita informação, é um mundo que te oferece muita bagagem ruim, e tu tem que estar te esquivando, sabe? Mas quando tu tem essa obediência, o próprio Deus, ele te auxilia. O próprio Deus, ele te direciona a te desviar daqui, dali, ele levanta pessoas para estarem do teu lado em momento difícil. Deus, ele é maravilhoso. E hoje eu vejo assim, ó, que todos esses anos, né, que eu tive de adversidade com filhos, em todas as situações, um pouco no trabalho, Deus, ele me livrou de todas elas. Em cada adversidade, Deus me dava respostas incríveis que eu nem imaginava. Olha, veja bem a vida do Bruno. Olha a vida do Lucas, que bênção, né? A vida do Samuel, vai ser pai agora, do Santiago.
E eu vejo também a mão de Deus na saúde dos meus netos. Ô, Tiago, tu não sabe o quanto eu sou grata a Deus. Os meus netos não tomam remédio, meus netos são imunizados pelo próprio Deus, é uma coisa incrível. Eles não tomam antibiótico, eles não. Assim, eu fico pensando assim, ó, olha o que Deus faz quando a gente se submete a Ele, né? Crianças saudáveis, crianças assim que não tem problema de doença, de essas pequenas doenças, essas coisas que as crianças têm, eles têm as vacinas deles, aquelas que a saúde exige tudo completa, mas eu vejo, entende que a força da mulher, ela vem desse propósito que Deus colocou a mulher, né, como a, a rainha seria a rainha do lar, né? Ela que estabiliza, ela que define, ela que vê situações difíceis, ela que ajuda a conciliar, ela que restabelece. Então, a força da mulher, ela se dá por tudo isso. E eu digo para todas as mulheres que estão no grupo aí que elas não tenham medo da diversidade. A diversidade é um privilégio, gente. Quando tu passa a diversidade, tu está passando por um processo que Deus quer para te deixar mais, para tu ter uma comunhão mais com Ele, para te deixar mais perto dele. Entende? A mulher não pode fugir da diversidade, ela não pode, é um privilégio, é um processo maravilhoso que Deus deu para que tu tenha força, para que futuramente tu venha ajudar outras mulheres, né? E é isso que eu tenho feito. Deus me levantou, né, como auxiliadoras das forças policiais do Rio Grande do Sul. Então a gente pode trabalhar com pessoas de todos os níveis. Eu trabalho com pessoas de rua, que eu amo trabalhar. Eu saio sábado de manhã e vou trabalhar com as pessoas de rua. Então, assim, ó, eu vejo assim, ó, que quando tu te submete, o teu ministério é Deus quem define, é Ele que te leva para onde Ele quer. E eu sou muito grata a Deus por esse grupo, pelo Lucas estar aí com vocês. Eu sou muito grata pelas orações. E a maior notícia que eu quero dar para vocês é que esse último diagnóstico seria um diagnóstico de morte que eu não aceitei. Agora ele já tomou outro rumo. Deus já mostrou para eles que seria um diagnóstico para cura de alma e não para morte no momento. E Deus é maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que esse grupo foi levantado para cura e que nós não podemos parar, né? E é isso que eu quero dizer para vocês, né? Eu quero também dizer, né, que a mulher forte, ela não cria expectativas daquilo que ela não tem controle. Ela ora e entrega para Deus. A mulher forte, ela entrega tudo para Deus. E eu queria, assim, fazer uma oração final aqui, que seria essa minha pequena mensagem, colaboração com vocês, né? E sou muito grata por vocês. Então, eu queria fazer uma pequena oração aqui para que nós venhamos a se enquadrar nessa oração. Pode ser, Tiago? Amém? Então, vamos lá. Senhor, tu conheces os conflitos dentro de cada um. Dizemos que confiamos, mas tentamos controlar pessoas, resultados, tempo e até os teus processos que tu tem para cada um de nós. Pai, eu te peço nesta noite que tu livre-nos da ilusão da independência e ensina-nos, Senhor, a descansar na tua soberania, Pai. E que teu Espírito Santo, Senhor, nunca nos deixe só. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida dos líderes desse grupo. Eu quero que esse grupo seja muito grande e que atinja muitas pessoas. Obrigado, pessoal. Em nome de Jesus. Amém?